Hoje vamos falar um pouco sobre matrizes. Em especial, queremos falar um pouco sobre as operações com matrizes. Não vamos abordar todas as operações de uma vez. Hoje separamos três operações: igualdade, adição e subtração, que basicamente são idênticas, e a multiplicação por um número real. Vamos começar falando da igualdade. Para que duas matrizes sejam iguais, então queremos que A e B, A e B, sendo A e B matrizes, sejam iguais. Para que as matrizes A e B sejam iguais, devemos ter o seguinte. Primeiro, a matriz A e a matriz B devem ser da mesma ordem. Ou seja, se A é M por N, então B também deve ser M por N. Ou seja, devem ter o mesmo número de linhas. Lembre-se que N é o número de linhas, então devem ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Ok, mas isso só não é suficiente. Além de ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, lembre-se que A pode ser representado por A, A e J, onde I e J representam a posição da I da coluna, M por N. E que B pode ser representado por B e J, em que I e J representam a linha e a coluna, M por N. Para que A e B sejam iguais, A e J tem que ser igual a B e J para qualquer I e J dentro desse intervalo de MN, ou seja, a gente sabe que I pertence ao conjunto 1, 2 até M, que é o número de linhas, e que J pertence ao conjunto. J pertence ao conjunto 1, 2 até N. Então, sendo I e J pertencentes a esse conjunto, a esses conjuntos, A e J tem que ser igual a B e J para todo I e J dentro desse conjunto. Esse símbolo significa para todo. Parece um A de cabeça para baixo. Significa para todo. Ou seja, para qualquer I e J, A e J tem que ser igual a B e J. Isso quer dizer que elementos na mesma linha e na mesma coluna têm que ser iguais. Então vamos a um exemplo prático aqui. Digamos que você tenha duas matrizes. Uma matriz A igual a 1, 2, x e 3. E uma matriz B igual a y mais 2, z menos 1, 3x e 3. Quais são os valores de x, y e z para que A seja igual a B? Se A for igual a B, então devemos ter o seguinte: 3x deve ser igual a x, porque eles estão na mesma posição. Então, 3x deve ser igual a x. Isso quer dizer que 2x deve ser igual a zero, então x deve ser igual a zero. Além disso, y mais 2 tem que ser igual a 1. Então, y mais 2 deve ser igual a 1, o que quer dizer que y deve ser igual a menos 1.
E, finalmente, z menos 1 deve ser igual a 2. Eles estão na mesma posição. Então, z menos 1. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Z menos 1 deve ser igual a 2. Então, z deve ser igual a 3. Então, com isso, conseguimos garantir que A é igual a B. Somente se x igual a 0, y igual a menos 1 e z igual a 3. E assim temos os três valores de x, y e z. Ok. Voltando para cá, vamos falar um pouco sobre a adição e a subtração agora. Em primeiro lugar, mais uma vez, precisamos que A e B sejam da mesma ordem. Então, para podermos fazer a adição ou a subtração de duas matrizes, se A é uma matriz M por N, então B também deve ser uma matriz M por N. Ou seja, elas têm que ter o mesmo número de linhas e colunas. E aí, para poder realizar a adição entre as duas matrizes, obteremos uma matriz C, também M por N, em que os elementos de C são a soma dos elementos correspondentes de A e B. Se fosse a subtração, teremos a diferença correspondente dos elementos de A e B. Então, a matriz C, em que os elementos, vou escrever assim, C, os elementos C e J, M por N, serão iguais ao seguinte: C e J igual a i j mais B i j no caso da adição e menos B i j no caso da subtração. Então, para adicionar duas matrizes, basta adicionar seus elementos correspondentes ou subtrair seus elementos correspondentes. Vamos a um exemplo prático de novo. Então, digamos que eu tenha duas matrizes, uma matriz A com elementos 1, 2, 3, 0, 1 e 4. E uma matriz B 0, menos 1, 3, 4, 0 e 2. Se eu quiser a matriz A mais B, eu terei a soma dos elementos correspondentes. 1 mais 0, 2 menos 1, 3 mais 3, 0 mais 4, 1 mais 0 e 4 mais 2. Repare que aqui, onde está 2 menos 1, isso é o mesmo que escrever 2 mais menos 1. Mas isso também já indica o que faremos no caso da subtração. Basta subtrair os elementos. Então, aqui teremos como resultado a matriz 1, 1, 6, 4, 1, 6. Essa é a matriz A mais B. Ok. Quem é a matriz A menos B? A matriz A menos B é a subtração dos elementos. Então, a matriz A menos B
seria 1 menos 0, 2 menos menos 1, aqui é importante tomar cuidado com o sinal, 3 menos 3, 0 menos 4, 1 menos 0 e 4 menos 2. 4 menos 2. Teremos então A menos B sendo 1, 2 mais 1. Repare que aqui precisamos trocar o sinal, isso aqui é o mesmo que 2 mais 1, então aqui teremos 3, depois 0, menos 4, 1 e 2. Repare também que a ordem da matriz não mudou. Aqui tínhamos uma matriz, deixa eu escolher outra cor aqui, uma matriz 2 por 3, aqui tínhamos uma matriz 2 por 3, então é possível fazer adição, e no resultado temos uma matriz 2 por 3. Aqui também é a mesma coisa, temos uma matriz 2 por 3, com 2 linhas e 3 colunas. Ok. Por enquanto não vamos nos preocupar com as propriedades da adição e da subtração, queremos só mostrar como se faz. Depois veremos as propriedades. Bom, finalmente vamos falar um pouco sobre a multiplicação por um número real. Então aqui queremos pegar uma matriz A, que é de elementos A e J, M por N, e multiplicar por um número K. Então queremos achar a matriz K vezes A. Isso é o mesmo que escrever o seguinte. Podemos escrever até aqui do lado, não há problema. Deixa eu colocar aqui do lado. Seus elementos serão do tipo K vezes A e J, M por N, ou seja, basta multiplicar todos os elementos pelo mesmo número K. Lembrando que K é um número real. Então, exemplo prático aqui, digamos que tenhamos a matriz A igual a 1, 3, 0, 2. Então, se quisermos a matriz 3A, teremos 3 vezes 1, 3 vezes 3, 3 vezes 0 e 3 vezes 2, que é a matriz 3, 9, 0, 6. Então agora podemos operar com coisas do tipo, por exemplo, B igual a 1, 0, 2, 1 e C, deixa eu fazer de outra cor aqui, C igual a 0, 2, 0, 1. Podemos, por exemplo, fazer agora 3B menos 2C. 3B é o mesmo que fazer 3 vezes 1, 3 vezes 0, 3 vezes 2, 3 vezes 1. Isso é o nosso 3B. Menos 2C é o mesmo que fazer 2 vezes 0, 2 vezes 2, 2 vezes 0 e finalmente 2 vezes 1. E aí temos as duas matrizes agora. A primeira é 3, 0, 6, 3 e a segunda 0, 4, 0, 2. Finalmente podemos fazer a subtração. 3 menos 0, 3, 0 menos 4, menos 4, 6 menos 0, 6, 3 menos 2, 1.
Então repare que agora temos esse tipo de operação, já que conhecemos a multiplicação por um número real, no caso aqui o 3 e o menos 2. Repare que podemos escrever 3b somado com menos 2c. Isso é o mesmo que fizemos aqui em cima. E aí só precisamos multiplicar cada elemento por 3, no caso do 3 aqui, e cada elemento aqui por 2, no caso desse 2 aqui. E aí podemos operar com B e C. Ok? É isso. Falamos um pouco sobre a adição de matrizes, a subtração. Fizemos alguns exemplos, a multiplicação por um número real e a igualdade de matrizes. Ainda existem outras operações que veremos em vídeos a seguir. Obrigado por assistir, espero que tenha entendido e gostado. Até o próximo vídeo e tchau!